Esse é o melhor e mais completo vídeo sobre furadeiras e parafusadeiras do YouTube. Se você é um daqueles que quando chega numa loja de máquinas e ferramentas, vê um monte de marcas, modelos e funções e fica meio perdido na hora de fazer sua escolha, ou se você tem uma marcenaria, quando você olha para suas máquinas, você tem curiosidade para saber se você está com o melhor equipamento em mãos, esse vídeo é para você. E eu tenho certeza que ao final desse vídeo você vai se tornar um expert em furadeiras e parafusadeiras e não terá mais dúvidas. Vem comigo após a vinheta. Olá, marceneiros e marceneiras! Eu sou o Rodrigo Piotto e sejam todos bem-vindos ao canal de Marcenaria Amadora. Aqui nesse canal você vai encontrar muitos vídeos de projetos de marcenaria, vídeos tutoriais, review de máquinas e ferramentas. Então convido você para deixar o like nesse vídeo, porque dá uma força para esse vídeo chegar até outras pessoas. Se inscreve no canal também, caso não seja inscrito. E aproveite todos os conteúdos, porque aqui você vai encontrar tudo o que você precisa, independente do seu nível na marcenaria. Se você está começando hoje ou se você é um profissional de longas datas. E no vídeo de hoje vou apresentar tudo o que eu aprendi ao longo desses anos sobre furadeiras e parafusadeiras. Já fiz alguns outros vídeos reviews aqui no canal, mas tudo evolui e na marcenaria não é diferente. Sempre tem novos modelos com novas funções. Eu tenho 6 modelos aqui para apresentar, todas fazem furos, todas fazem parafusamentos, mas cada uma com uma função específica. Então, se você entender como tudo isso funciona, você estará mais preparado para escolher a sua próxima ferramenta. Sem mais delongas, vamos começar! E para começar essa conversa, como ponto de partida, eu queria falar sobre a furadeira. Muita gente me pergunta se essa ferramenta é uma ferramenta que dá para parafusar. Olha, até dá, eu já trabalhei muito com uma ferramenta como essa, só que é uma máquina pesada, muito potente por sinal. Eu tenho aqui a GSB 13RE que tem 750 watts de potência. E o que acontece? Para fazer furação, perfeito, mas na hora de fazer o parafusamento, ela não tem algumas funções avançadas que te ajudam a controlar a ferramenta. Por exemplo, quando eu aciono o gatilho e solto, note que o rotor continua girando. Então, como essa máquina é muito pesada, existe o risco de você espanar a cabeça do parafuso. Sei que tem muita gente que fala que vai controlando, mas aí você acaba perdendo muita agilidade e muita precisão na hora de fazer o parafusamento. Como é uma máquina pesada, se você trabalhar com ela ao longo do dia só para fazer parafusamento, você vai ficar com o braço relativamente cansado. Vamos para os modelos a bateria. Você vai notar que todos os modelos que eu tenho aqui são da Bosch, que são as ferramentas que eu tenho aqui na minha marcenaria. Eu vou apresentar esses modelos e todas as funções pertinentes e importantes que uma parafusadeira, furadeira precisa ter. Se porventura você estiver buscando uma outra marca, você pode usar todas as informações que eu vou compartilhar aqui com você para que você possa fazer a sua melhor escolha. E a primeira máquina que eu tenho para apresentar é uma xodó que eu tenho, que é a GSR 1000, conhecida também como Smart. Essa é uma ferramenta de 12 volts, que não tem bateria intercambiável, mas você consegue carregar facilmente numa tomada. Essa ferramenta consegue atingir 15 newtons de torque duro e ela tem uma abertura de mandril de até 6 milímetros. Então note que se você precisar de uma ferramenta para fazer um furo de 10 milímetros ou uma furação de diâmetros maiores, essa aqui não é a ferramenta mais adequada. Para parafusamento, ela não tem controle de torque, mas ela tem uma função muito interessante que é chamada de freio motor. Então quando eu aciono e solto o gatilho, note que ela para na hora. Isso evita você espanar a cabeça do parafuso. Eu gosto muito dessa ferramenta para fazer furos, pré-furos, e eu uso uma outra para fazer o parafusamento. Mas nada impede de você fazer parafusamentos com uma ótima precisão. E a próxima ferramenta que eu tenho para apresentar também é de 12 volts. Daqui a pouco eu vou comentar um pouquinho sobre essa relação 12 versus 18 volts. Só que essa ferramenta a gente consegue fazer a substituição da bateria, então se você estiver trabalhando, acabou a bateria, você consegue pegar uma outra bateria. Uma outra vantagem, uma grande sacada que eu gosto demais da Bosch é que 100% das baterias são intercambiáveis dentro da mesma voltagem. Então se você tiver uma outra ferramenta, uma plane, uma serra de 12 volts, você consegue usar a mesma bateria. O mesmo vale para as ferramentas de 18 volts. E o modelo que eu tenho em mãos é a GSB 12V30. E apesar de ser uma ferramenta de 12 volts, ela consegue fazer furações, parafusamento e furações também em alvenaria. Ela tem 2 velocidades mecânicas, reversão no sentido do giro e velocidade controlável aqui no gatilho.
gatilho. Ela consegue atingir até 30 newtons de torque duro. Quando a gente olha a abertura do mandril, lembra do indicador? Esse mandril chega numa abertura de até 10 milímetros, então você tem uma capacidade de perfuração um pouco maior. Essa parafusadeira possui o controle de torque, a função embreagem. Quando ela atinge o torque que você selecionou, ela gira em falso e você não espana a cabeça do parafuso. Eu me lembro quando foi a primeira vez que eu trabalhei com uma parafusadeira que tinha essa função e eu fiquei maravilhado. Esse modelo que eu tenho em mãos também tem um motor brushless. Vou deixar um link aqui no card para que você possa entender um pouquinho como esse motor funciona. Mas em resumo, é um motor que não tem escovas de carvão, tem uma alta tecnologia, então você aumenta a autonomia da bateria, a durabilidade do motor também. Esse seria o próximo modelo que eu iria apresentar e todas as suas especificações, mas aguarde um pouquinho, eu vou pular ele por enquanto e depois você vai entender os motivos. E essa é a parafusadeira que eu mais uso nos meus trabalhos dentro da minha marcenaria. Essa aqui é a GSB 18V50, é uma ferramenta de 18 volts que atinge até 50 newtons de torque duro. Tem um mandril metálico que é um espetáculo. E agora que nós já estamos na linha de 18 volts, deixa eu comentar algumas coisas. A questão da voltagem sempre causa uma certa confusão na cabeça das pessoas. O que você precisa analisar é uma combinação de todas as especificações. A voltagem é uma delas. Uma que eu gosto e recomendo que você analise é o torque que a ferramenta entrega. Por quê? Não necessariamente uma ferramenta de voltagem diferente ou maior vai entregar o mesmo torque. Vou dar um exemplo aqui. Essa é uma ferramenta de 18 volts. Existe no mercado uma linha de ferramentas, não da Bosch, que se chama 20V Max. Gente, 20V Max nada mais é do que uma bateria de 18 volts que não está conectada a nada. Se eu pegar essa bateria de 18 volts e medir, ela também terá 20 volts. Quando você coloca ela na ferramenta e você aciona o gatilho, ela cai para 18 volts. Então não significa que uma ferramenta de 18 volts é mais fraca do que uma ferramenta de 20 volts. Então sempre fique atento às especificações de torque. A 18V50 também tem um motor brushless que é sem escovas de carvão e eu acho que essa é uma tendência de mercado porque realmente você tem uma maior durabilidade, autonomia da sua bateria. O mandril metálico tem uma abertura de 13 milímetros, então você consegue trabalhar com ferramentas de diâmetros maiores. Agora falando um pouquinho sobre essa relação de 12 e 18 volts. As ferramentas de 18 volts tendem a ter um torque maior, serem mais potentes. Sempre fique atento às especificações. Porém, são ferramentas mais pesadas, são ferramentas maiores. E dependendo do tipo de trabalho que você vai fazer, não necessariamente você precisa de força, de torque. Você precisa de uma ferramenta leve, uma ferramenta compacta. Muitas vezes eu vejo as pessoas comprando ferramentas mais caras, grandes, para colocar parafusos desse tamanho. Então, o pessoal que trabalha com montagem de imóveis, que está sempre com a ferramenta na mão, uma ferramenta mais leve ajuda demais no final do dia, porque você fica bem menos cansado. Lembra a ferramenta que eu pulei? É essa aqui, a GSB 185LI. Uma ferramenta de 18 volts que consegue atingir um torque duro de até 50 newtons, tem um mandril metálico e uma abertura de até 13 milímetros. O que acontece? Essa ferramenta é a que eu apresentei anteriormente, a 18V50, e essa é a 185LI. Ambas são de 18 volts, mas a 185LI é uma ferramenta de 18 com o tamanho de uma ferramenta de 12 volts. Olha essa aqui de 12 volts, quando eu coloco uma ao lado da outra, a gente consegue perceber essa relação de tamanho. E para mostrar que essa ferramenta veio para mudar o mercado, eu fiz uma live para mostrar a capacidade de furação e parafusamento dela com a bateria original de 2 Ah. Sabe quantos parafusamentos eu consegui fazer? 576 parafusamentos. Mais que isso, eu fiz o pré-furo também usando a mesma carga de bateria. Então com 2 Ah, com essa ferramenta eu consegui fazer mais de 1.150 ações. Por isso que ela é conhecida como a pequena gigante. Calma aí que tem mais coisas para mostrar. Esse modelo que eu tenho em mãos é a GSB 18V90C. É uma parafusadeira que tem todas as outras funções que eu mostrei nas anteriores, como velocidade mecânica, reversão de sentido de giro, gatilho com controle de velocidade variável, mandril metálico, faz perfuração em alvenaria também. Só que essa ferramenta tem um alto nível de tecnologia. Pode notar que tem alguns controles eletrônicos aqui. E nós estamos falando de uma parafusadeira que tem
90 newtons de torque. Gente, é muita coisa. Pega a parafusadeira que você tem aí na sua marcenaria e compara o torque dela com essa aqui. É por esse motivo que ela tem uma função, um recurso tecnológico chamado Kickback Control, que protege o operador contra trancos no braço. Se você estiver fazendo a perfuração numa madeira, por exemplo, usando uma broca chata, e essa broca travar no meio da madeira, a máquina não dá o tranco, porque ela simplesmente desarma se essa função estiver ativada. Essa parafusadeira tem um outro recurso tecnológico que se chama clutch. Tem um nome estranho, mas vou explicar como ele funciona. Nós temos aqui o ajuste de torque, a função embreagem, como eu expliquei, como mostrei em outros modelos. A função clutch garante uma maior precisão porque ela otimiza a função embreagem. Então, quando a máquina atinge o torque que você selecionou, ela tem uma parada muito mais precisa. Esse modelo também possui conectividade. Aqui ao lado existe um compartimento onde você consegue colocar um acessório Bluetooth da Bosch que é vendido separado e você consegue sincronizar a sua parafusadeira com o celular para avaliar e configurar outros parâmetros. Está anotando tudo aí? Vamos lá que tem mais especificações e mais tecnologia para apresentar para você. O que eu tenho em mãos é a parafusadeira mais forte do mundo. Não estou falando de chave de impacto, estou falando de parafusadeira. Essa aqui é a GSB 18V 150C da Bosch. Gente, essa ferramenta consegue atingir 150 newtons de torque. O modelo anterior era 90, essa aqui 150. Piotr, mas como ela consegue atingir esse torque todo? Existe uma tecnologia que é chamada Biturbo, que é uma combinação do motor brushless otimizado, com alto nível de tecnologia, mais as baterias Procore. Essa ferramenta também tem algumas funções, como Kickback Control. Imagina, 150 newtons de torque, se a ferramenta travar, a broca travar no meio da madeira, então você pode se machucar seriamente. Ela também tem uma função que permite você fazer furações com inclinações com ótima precisão. Tem alguns ângulos pré-definidos, como o ângulo de 45 e o ângulo de 60 graus. Essa ferramenta tem todos os recursos que eu mostrei nas outras também, mas não é uma ferramenta para você colocar um parafusinho. Essa parafusadeira também tem a função de conectividade, claro, um acessório que você coloca aqui que é vendido à parte. Olha só o tamanho do punho auxiliar para que você possa fazer furações com essa parafusadeira. E a conclusão que eu chego depois de trabalhar com todas essas ferramentas e também estudar sobre as especificações de máquinas é a seguinte: sempre vai existir uma ferramenta com um conjunto de especificações que vai atender a sua necessidade como profissional e como hobbyista. Basta você conhecer as especificações para fazer a sua melhor escolha. Agora tem uma pergunta para você. Aliás, duas. Primeiro, o que você aprendeu de novo nesse vídeo? Eu falei sobre muitas especificações, então escreve pelo menos uma delas aqui na parte de baixo. E a segunda é, de todas as ferramentas que eu apresentei aqui, qual você acha que mais atenderia a sua necessidade como profissional? Só escrever aqui embaixo. Deixa o like aí no vídeo, hein? Forte abraço e até o próximo episódio.